Oi, Karina! Oi, Selma. Tudo Oi, tudo bem? bem? Que bom que Tudo você topou bem. conversar comigo aqui, Karina. Que Que delícia! Da onde bom você falar com é? você. São Paulo, capital. São Paulo, Sou da Zona Sul, capital. da Zona Sul de São Que Paulo. bacana! Você tem só a Melina ou tem mais filho? Não, eu tenho o Davi de 17 anos. Ah, e depois teve a Melina, tá com 5. Isso, 5 anos. Você me 5 contou anos. outro dia algumas experiências que você fez com ela, por isso que eu te convidei, porque eu achei bárbaro você aprendendo a estimular ela a gostar de ler, gostar de escrever e fazendo as brincadeiras. Esses dias você postou no Stories, né? Ela pulando e brincando com parlenda. Foi isso? Sim, sim, sim. Acho que foi ontem, antes de ontem. Não, foi antes de Ontem. ontem. Porque assim, com essa história da quarentena. E eu Uhum. trabalhando em casa também, e ela muito na TV, veio aquela preocupação, né, que a gente tem de, nossa, e como dar continuidade no trabalho da escola, né? Com É. leveza. E aí eu assistindo seus vídeos, pesquisando e ouvindo, né, você no YouTube, a gente começa a abrir a mente, ter ideias, né? Do nada, assim, começa a aparecer ideias. Então, foi eu que postei também uma vez a melancia, ela escrevendo na A melancia. melancia. Eu tava na cozinha e tinha uma melancia fechada em cima da bancada. E ela falou, nossa, que melancia grande. Não sei, a gente começou a conversar. E aí eu falei, filha, olha, melancia começa a comer igual a Melina. E tinha uma canetinha bem próximo, por acaso. E aí eu falei assim, quer escrever melancia? E aí ela achou o máximo, começou a escrever e comparar com o nome dela. E nisso apagava, né? Porque a canetinha não é permanente. E ela achava engraçado, e se eu apagar aqui, dá para eu colocar tal letra? E é isso que você sempre dá, passa essas dicas no vídeo, né? De estimular o interesse deles, né? Não é aquela coisa assim Uhum. de vem aqui, vamos sentar, vamos fazer uma atividade que a escola pediu, ou a gente mesmo cria alguma atividade, e a criança, não quero, quero fazer outra coisa. Não, é no dia a dia a gente vai tendo ideias e estimulando nesse sentido. E aí eu lembro também que você comentou de parlendas, e na hora eu falei, nossa, parlendas, rimas, né? E comecei a pesquisar no YouTube. Quando eu pesquiso, no YouTube não, na internet. Quando eu pesquisei, eu me dei. Vi parlendas e rimas que eu fazia quando era criança. E que a gente Olha que esquece, né? legal. A gente começa a Isso. resgatar. E aí começou a resgatar. Hoje é domingo, pé de cachimbo. E ensinei pra ela, ela adorou. E ela fica assim, o tempo todo a gente, na hora do banho, antes de dormir, aí eu falo, hoje é domingo, ela pede cachimbo, cachimbo é de ouro. Aí cada um fala uma frase. Fala Ou uma ela fala frase. tudo, depois. E rimas também, ela adora. E aquele trava-línguas, né? A gente Aham, que também tá. legal. Aí comecei a lembrar de trava-línguas que eu também fazia quando era criança, que tinha totalmente fugido da minha mente, né? Mas aí você começa a pesquisar. Então, com ideias que você vai dando, a gente vai ouvindo, né? E eu tô trabalhando sempre te ouvindo. Eu não Ah, escuto ao vivo, eu não consigo, eu não sou muito tecnológica, e aí eu não tô conseguindo te ouvir ao vivo. Mas eu sempre, depois fica gravado, eu vejo depois, né? sim. E aí a gente vai tendo essas ideias. Esses dias a gente estava fazendo caseira também, e aí, depois da massinha, a Hum. gente estava sentada aqui na mesa e eu falei, ué, e agora? O que a gente faz com essa massinha? Eu sou péssima de modelar, né? Aí eu falei, vamos escrever letras? Que Que letra é mais legal. fácil, né? É. Sim. E aí a gente começou a escrever. Melina, né? Ela fez, eu até postei também. Aí depois, aí Uhum. você vai tendo ideia aos poucos, né? Então Eu agora vamos achei escrever o nome da lindo. mamãe. E a gente escreveu as letrinhas, uma embaixo da outra. E aí ela foi comparando. Karina, meu nome, Melina. Ótimo. Então ela foi comparando as Ah, letrinhas que eram iguais e aonde que mudava. E depois a ah, gente que escreveu do nome do legal. Davi, que era menor. Olha como o nome do Davi é pequenininho. Olha, o Davi tem o A, que também tem na Melina, que também tem na Karina. E depois escrevemos do Olha. papai, Gessé. E ela falou: Nossa, o do papai é o mais diferente, tem dois S. Eu falei: eu falo pra ela que o S é a minhoca frita, porque ela é toda assim, né? Ela acha né? E aí, brincando, Uhum. a gente vai estimulando esse letramento que você fala, né? Que, Uhum. olha, eu vou te ser bem sincera.
totalmente leiga nesse assunto. Eu achei que alfabetizar era outra coisa. Era sentar com a Uhum. criança e explicar o babebi bobu. E aí, né? Aham. E aí a gente vai ouvindo e vai abrindo a mente, vendo que não é nada disso. Aí esses dias também eu peguei umas frutas do rapaz que entrega e coloquei tudo aqui Ah, com essa história da quarentena, coloquei tudo aqui no quintal numa bancada, joguei hipoclorito, né? Fiz uma mistura, joguei e ficou lá o dia inteiro aquilo lá. E aí à noite, na hora de guardar, eu falei, ué, e ela me pedindo pra brincar, e eu o dia inteiro brincando sozinha, e eu fingindo que era. Eu sou a mamãe que estou trabalhando. Então ela fala assim: eu sou a ah, mamãe de mentirinha. Só que eu vou trabalhando, ao mesmo tempo ela vai brincando com as bonecas, diz que é a irmã. E aí, no final, eu falei assim: agora vamos fazer compra? Eu tive a ideia de fazer compra da feira. ai, que E aí eu legal. escrevi o nome das frutas, coloquei tudo, banana, tudo. Depois eu dei a listinha na mão dela, e Ah, aí tinha um dinheirinho de brinquedo e a gente brincou de feira. Só que essa brincadeira foi longe, menina. Foi quase até as 9 eu da noite. imagino. Ela adorou brincar de feira. E aí, com os Que nomes, legal. ela não sabe ler, claro, mas aí eu coloquei a banana e coloquei o nome da banana, uva, Sim. caqui, mexerica. E aí depois eu peguei todos esses papéis e coloquei ali na cozinha, tá tudo pregado na parede. Então agora quando eu Ai, que tô fazendo legal. alguma coisa na cozinha, lavando louça, tudo, tem um puff, ela sobe no puff, e aí eu pergunto, qual é essa primeira fruta que tá aí? Aí ela olha, vê o é mexerica. Como ela mais ou menos decorou do dia da feira, né? Às vezes ela erra, às vezes ela acerta. E aí, a hora que ela fala o nome da fruta, eu entro numa música bem boba, bem ridícula. E ela se acaba de rir. Aham. Ah, Ai, mexerica, que mexeriquenta, alguma coisa nesse sentido, assim. E aham. essa última aí, o que tá escrito? Aí, que é a que ela mais sabe, uva, é mais fácil. Aí a gente vem, aí ao invés dela inventar uma música com a palavra uva. E aí Olha que vai. E as legal. letrinhas estão ali coladas na parede. Muito legal essa E é atividade. mais ou Ó, vou menos indicar isso que a essa gente vai, atividade. vai usando a criatividade, né? Ah, e aí eu tô na sua lista, né? Peguei o bingo, Aham. Sim. imprimi, e aí eu já tinha comprado um dominó alfabético, né? Ah, Nessas lojas eu mandei entregar de brinquedos educativos. E aí na hora do almoço a sei. gente tá sempre jogando. Porque é o único tempo que eu tenho para dar uma paradinha. E aí eu sei Aham. que nada é perfeito, né? Eu sei que a gente tem que prestar atenção na Sim. comida e tudo mais. Mas ela sempre comia no celular. E agora ela não faz mais isso, ela não quer nem saber de celular. É. Então agora ela quer sempre Olha jogar. que Então eu falo que legal! Você olha aqui, ó. venceu! E o Oi, meu, menina! o nosso almoço é um cassino. Porque agora é o bingo. Primeiro é o dominó e ela vai almoçando e agora é o bingo. E já jogou ela e o pai, ela e o irmão. Ela ganha pra caramba o bingo, né, Mel? É um bingo, ela é boa. É! Ela tem Ô, muita Mel, dá um sorte. beijo, dá um tchauzinho aí, Mel. Dá um Dá tchau, tchauzinho. Mel. Dá um tchauzinho. Tchau, linda! Ai, que trancinhas mais Ela que lindas! mandou o bingo pra gente. Ai, que E fofa! Joga um o. beijo. Manda beijo. Joga um beijo pra mim. Ai, que fofa! E a gente jogou uma vez aquele que vira, como é o nome mesmo? Que tava junto com Estão o mandando bingo. beijinho pra Mel aqui, ó. Tem gente mandando beijinho pra Mel aqui. Que Ah, é linda! verdade. E aí a gente vai jogar também o. Qual é o nome? O jogo da memória. Que você mandou Ah, tá. também. Né? O Isso, jogo da memória eu joguei ótimo. uma vez com ela. Como é a figurinha e a palavra, né? É, Eu percebi que ela achou um pouco mais difícil, mas ela gostou é, também. Mas a gente jogou uma vez só esse. Agora o bingo, todo almoço, ou quando eu que acabo de trabalhar, vamos jogar, gostoso. vamos jogar. Eles estão até ali na mesa, ó, tá vendo? Tá Olha tudo que ali. bacana. E é Mas é, e aí a legal, gente vai tendo essas ideias. e o legal, sabe o que é, Karina, que conforme você vê que ela gosta, ela vai pedir para repetir. Então, aí, será que travou? Não, tá me ouvindo? Tô, tô. Tá, tá. Tô te Ela vai ouvindo. pedir para repetir. Aí você repita muitas vezes mesmo em dias alternados ou dias seguidos, porque ela necessita, o cérebro da gente precisa da repetição para assimilação. Então ela está nesse trabalho, criança com 5 anos, está no trabalho de evolução aí para ela avançar, para perceber o som.
como ela já está associando, que nem ela fez quando você chamou atenção para o nome, né? O seu nome e o dela termina com o mesmo som, o na. Né? Então, quando ela começa a perceber a partir do nome, a partir do nome das frutas, ela está despertando para o som. Né? Vai fazer já já aquela ligação do som com as letras, que é o que a gente espera. Isso, mas não precisa ficar ensinando aquele bebi, babu, né, que nós falamos, porque você está ensinando de outra forma. Quando você pôs essas frutas lá fora e escreveu as palavras para as frutas, isso é bárbaro, porque é coisa que ela estava pegando, que ela estava vendo, né? E aí dali tirou o símbolo, a palavra, e depois você ainda fixou num outro lugar, num outro espaço, para que ela faça associação mental. É um trabalho mental tremendo isso daí. Você está substituindo muita atividade de escola mesmo e está desenvolvendo sua filha na alfabetização, né? Então, eu achei demais. Mas eu quero destacar para quem estiver ouvindo a gente ainda, Karina, uma coisa que você fez, que nem você acha que está tão consciente do que você sabe, que é o olhar observador em cima do comportamento da criança e o interesse dela. Porque o seu olhar observador é que fez ela escrever na melancia, por exemplo, deixar a canetinha ali perto para ela já escrever e provocar. Como eu fiz na live hoje, você assistiu a de hoje? Que eu falei de interesse? A de hoje não. Eu não consegui assistir, eu vou assistir depois. Depois você vai assistir à noite, eu falei de você lá. Aí eu contei lá o quanto você fez essa atividade da melancia com ela. O que acontece? Você provocou interesse nela, né? Interesse em escrever mais letras naquela palavra que começava igual o nome dela. Quando a gente está com desenvolveu essa observação do comportamento da criança, é tudo mais fácil. Você desenvolveu isso em você, essa observação do comportamento e do foco de interesse dela. Né? Aí você vai responder qual é o interesse. Esse joguinho da memória, por exemplo, você jogou uma vez, não teve tanto interesse, deixa ele de lado uns 2 dias, depois você tenta de novo. Então você vai alternar as atividades, tá? Olha que legal, tem gente dando parabéns para você aqui. Parabéns, Karina, meia dica da feira. Vou fazer aqui em casa. Olha, amei essa dica. Aí, a dica é criança... Hoje a gente... Desculpa. Hoje a gente vai fazer a feirinha. A feirinha não, hoje é o mercado, né, Mel? Mais tarde. A gente vai fazer o mercado. Que legal. Eu juntei aqui alguns produtos. É uma dica bem legal. E coloquei o nome com letra... que você diz? Como que é? É letra de forma? De forma, letra de forma. Letra de forma, olha. Maiúscula. Mas não tá pronto. Que legal. As embalagens já estão aí. Legal. Já, depois a gente põe na mesa e a gente brinca, mas é só depois que eu terminar o trabalho. E aí ela vai com o dinheirinho. Eles adoram brincar de compra. Você chegou a falar sobre isso numa live sobre brincadeiras, né? Alfabetização e a matemática, gente antes, né? A gente já brincava de compra desde o ano passado, mas não assim, sabe? Colocava umas coisinhas assim, eu nunca escrevi, eu nunca tive essa ideia de colocar as palavras nos objetos, as palavras para ela ver, né? Essa questão do letramento que você fala. Eu nunca tive essa percepção, entendeu? Então, juntou a brincadeira com essa coisa e ela acaba tendo curiosidade. Eles têm realmente curiosidade. Agora ela fica perguntando, né? Sempre, quando ela vê as palavras, ela pergunta o que está escrito. Ai, que legal. Isso que é legal, né? Muito algumas legal. Ela reconhece, algumas não. E algumas ela reconhece que tá diferente, né? Porque tem embalagens que vêm com uma letra diferente. Algumas ela fala, mas tá diferente. Que letra é essa? Aí eu falo. A sílaba, né? Mas tá muito diferente. Ou alguma coisa, por exemplo, a gente fez alguma brincadeira que fez um movimento assim de um L. Ela, olha, parece o L. Sabe? Eu acho que isso é o interesse... Que vem com o brincar, eu acho que vem com o brincar, né?
com o brincar. Isso que é o interessante que você já aprendeu, né? A questão do letramento. E ela ler sem saber ler. Isso que é gostoso. Pode deixar ler imagens, ler as embalagens, né? Faz de conta que ela está lendo ali o que tem, como usar, por exemplo, aquele omo, né? Você pega a caixa de sabão, mostra para ela que está escrito como usar. Como você acha? O que você acha que está escrito aqui? Sabe? Então você provoca ela. O que será? Será que está mandando pôr a caixa inteira de sabão? É lógico que ela sabe que não é assim. Então ela já vai. Então, o que você acha que está escrito aqui? E depois você lê para ela o modo de usar. Então, explora as embalagens, entendeu? Perguntando o que você acha que pode estar escrito nessa orientação aqui. Aqui está ensinando a mamãe a usar. Então, você acha que está escrito de que forma? Porque é um tipo de texto que ela ainda não tem contato, tá? Porque o contato da criança com o texto, muitas vezes é pelos livrinhos, né? O texto que você escreveu uma palavra, outra, né? Então, o tipo de texto de uma embalagem é um texto diferente. É outro, a gente chama na escola, né? Os professores usam o nome, é um portador de texto. Outro portador de texto. Então, é outro tipo, que nem receita. Quando a gente faz uma receita escrita, é um tipo de texto, porque é todos um embaixo do outro, a quantidade primeiro, depois o que é, né? Segue uma certa regra. Mesma coisa, trava-língua, é um tipo de texto, ou parlendas, outro tipo de texto. E na caixa de embalagens, nas embalagens em geral, é um tipo de texto que está lá orientações para os pais ou para o adulto como usar. Aí tem quantidade, tem formas de uso, tem o que pode e o que não pode, mostra inclusive que está ali, deixe longe das crianças, né? Então, um monte de texto que você pode trabalhar com ela, ampliando a experiência dela. Você está ampliando a experiência, a visão de mundo através desse mercadinho que você vai fazer, né? A prática social, porque é uma prática social em fazer compra. Que comportamento eu tenho quando eu vou fazer compra? Não é? Você vai com ela no supermercado, ó, não pode passar tudo de uma vez, espera aí, vai por esse primeiro no caixa, depois esse. Então, a prática social, e você vai ensinar a alfabetização matemática, já que você tem o dinheirinho, aproveite a fazer contagem de rotina, né? 1, 2, 3, 4, e observe se ela está associando o número à quantidade, né? Então, passou 2, 3 coisas do mesmo tipo, né? Então, quantas foram? Quanto sabão a gente pôs? Quantas frutas, né? Nesse mercadinho aí, você pode pedir para ela desenhar numa sulfite aí as frutas de um supermercado, ou as palavrinhas, mas desenhar para ela fazer compra daquele desenho, sabe? Fazer de conta que ela está comprando as frutas. Já que ela conhece bastante palavras de frutas, é bacana, você faz ela desenhar só, sem escrever, tá? Recorta e põe no supermercado lá, faz de conta que tem um cantinho das frutas, e ela vai comprar um cacho de uva, 2 laranjas, que aí se põe várias, né? Então, laranja, por exemplo, põe lá várias laranjas. Isso ajuda na matemática, entendeu? Então, você consegue ensinar ela a contagem de quantidade através de quantas frutas ela vai pondo na cestinha, né? Gostou da mundo de dica? possibilidades. É um mundo de possibilidades, né? É um mundo, Não é é? isso que é É um gostoso de mundo ver de em vocês. possibilidades. E não Vocês é enxergando. aquela coisa dentro da caixinha, né? Que acaba deixando a criança enjoada, né? É Enjoada, que uma. não quer, né? Não Que ele é? não querer, que muitas mães pensam que a criança tem preguiça. Você acha alguma vez, quando você vai brincar desse tipo aí, com essas atividades, a menina teve preguiça? Nunca, não, nunca. Nunca, né? É o que eu te Pelo falei, contrário. eu tinha muita dificuldade com o celular com ela, muita. Eu tô assim até achando, assim, falando, meu, o que tá acontecendo com ela? Ela não pede o celular. Ela pede pra Olha, brincar de mercadinho, pra brincar de casinha. Ontem ela tava brincando enquanto eu tava trabalhando. E aí eu falei assim, filha, as suas irmãs não param de chorar, 2 bonecas. Por que que você não lê uma história pra elas? Ela pegou a história, sentou ali do lado ai, das que bonecas e começou a graça. contar a história.
Olha As que bonecas. legal. Ela passava o dedo ali, inventava a história. Era a história da Branca de Neve. Inventava. E contava a história para as irmãs. Aí me deu cafezinho de guache. Toma a mamãe Olha um que cafezinho, ela bacana. mistura guache com água, guache preta e me dá E cafezinho de guache. pronto. É. E aí E você vamos. está estimulando o faz de conta, né? E quando ela está contando história para a boneca, olha a produção de texto que ela tem que fazer. Ela tem que fazer uma produção de texto com coerência, com lógica, com começo, meio e fim, né? Então, isso ela Sim. está fazendo produção oral, aquilo que eu falo que você está desenvolvendo para alfabetizar, a criança tem que desenvolver a oralidade. Ela tem que contar história mesmo. Essa atividade de sentar e contar história para a boneca, aliás, eu vou imitar a sua atividade e vou passar isso numa live, tá bom? Tá Porque bom. achei é muito legal. Olha aí que ideia, mamães que estiverem nos ouvindo. Põe a criança a contar história para a boneca, contar história para os bonequinhos que ele tem, porque isso vai desenvolver a oralidade que nós queremos, porque a hora que ela produz uma história com começo, meio e fim, ela está se alfabetizando primeiro oralmente, para depois ir para a É escrita, verdade. né? Então, oralmente, ela está completando todo o seu desenvolvimento, com conceitos, com entendimento, compreendendo a visão de mundo, né? O faz de conta aí permeando com muita alegria. E aí, celular, ó, ficou para trás, né? Acaba ficando de lado, é verdade. Que bom, É um que mundo de bom. possibilidades. Eu agradeço muito as dicas, porque é assim, é o que eu te falei, vai surgindo, né? A gente vai ouvindo, faz uma Uhum. coisa, daquela coisa, no outro dia você fala, mas eu podia fazer isso também. E não é um peso nem pra gente não é um Não, peso, né? é um Porque prazer, né? logo no começo da quarentena eu ficava trabalhando e ela, mãe, vamos brincar, filha, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E eu não dava essas possibilidades pra ela. Então, o que ela Uhum. fazia? Eu pegava e falava assim, filha, a mamãe não consegue assistir. E ela ficava. Eu cheguei a comentar com umas amigas, um grupo de mães da escola, que ela ficava das 9 às 4 assistindo. Ah, E porque eu não dava essas, né? E aí eu comecei a dar de uma possibilidade. Ah, vamos brincar de casinha, eu vou ficar aqui trabalhando, você vai brincando, vamos fazer isso. E aí as coisas vão abrindo, né? E a gente vai ouvindo a uhum. Selma e tendo mais Que legal. ideias. Isso Que é bom. bom. Então, para as mamães que nos ouvirem, você indica essas atividades, né? Porque para você deu Tá bom. resultado, né? Deu. Muito Deu, bom. tá dando. Graças a Muito Deus. obrigada, viu? Um sucesso. Continue com esse olhar observador aí, que é lindo demais isso. Só tem a ganhar, quem vai ganhar é a Melina. E você também, porque vai se realizar. Você vai lembrar no futuro, olha, em época tão difícil de pandemia, eu aproveitei e alfabetizei minha filha, né? É Linda, Mel, um verdade. beijo. Um beijo. Beijo, Selma. Manda beijo lá. Fica com Deus. Beijo, Mel. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, obrigada. Um beijo. Vocês viram como é possível, como não é difícil, como é prático. Quando a gente entende o conceito de letramento, fica tudo mais claro para a gente. Essa mamãe, ela começou a conversar comigo dizendo assim, Selma, você fez cair um monte de conceito que eu tinha de alfabetizar, que era totalmente errado, porque eu achava que alfabetizar era sentar e ficar escrevendo letras e sílabas e tudo. Então ela começou a pôr em prática as atividades, começou a aprender e ter prazer nisso. E com isso, aí ela começa a criar, porque a nossa mente é muito criativa, a gente gosta disso. E quando a gente começa a criar e a criança corresponder com isso, é muito prazeroso para as duas pessoas, né? Para todos que estão na casa. Então, eu quero agradecer muito, Karina, pelo seu depoimento. Outras mamães que estiverem me ouvindo, se quiser dar o depoimento para estimular as mães aí, manda para mim, pode ser aqui via Instagram ou no YouTube, manda um comentário. Manda um vídeo para mim da sua atividade em casa. Karina, quando você fizer aí o bingo, manda uma foto para a gente. Porque a gente precisa se ajudar, gente. Um ajudando o outro. E quero que vocês se tornem mesmo praticantes dessas atividades e me contem. Um grande abraço, um beijo para todos. Fica com Deus.